Olá galera, então vamos para a nossa aula 2 de logaritmo. Na aula 1 nós vimos a definição e como nós calculamos o logaritmo pela definição. Hoje nós vamos ver as primeiras consequências que surgem da definição de logaritmo. Elas são úteis porque muitas delas facilitam bastante a resolução de um exercício envolvendo logaritmo, porque evita que você faça a conta se você lembrar dessas consequências, tá? Então vamos lá, são três. A primeira é o seguinte: quando você tem um logaritmo numa base qualquer, o A está representando qualquer número, claro, dentro da definição, da regra de a condição de existência do log, que o A é um número positivo e diferente de 1. Sempre que você tiver um logaritmo numa base qualquer e que o logaritmando, seja 1, sempre esse log vai dar zero. Por quê? O meu objetivo das aulas não é ficar fazendo as demonstrações, essa parte teórica, tá? A gente ser mais objetivo e fazer principalmente os exercícios. Mas nesse caso aqui, as demonstrações são bem rápidas, bem simples, aplicando direto a definição. Então, eu vou abrir a exceção aqui e vou fazer. Eventualmente, eu vou fazer, tá? Então, por que esse log vai dar zero? Porque eu estou tendo que descobrir A elevado a que número que vai dar 1, né? Lembrando a definição de log, A elevado a zero realmente dá 1. Eu estou procurando A elevado a que número vai dar 1. A elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1, com exceção do zero elevado a zero, que é uma indeterminação. Então, aqui está a justificativa para essa situação aqui. Então, viu logaritmando sendo 1, não precisa fazer conta, já crava zero como resposta. Segunda consequência, quando eu tenho o logaritmando igual à base, sempre vai dar 1 esse log. Por quê? Usando o mesmo raciocínio de cima. Então, usando a definição de log, A elevado a 1 é o que dá o próprio A. Né? Eu estou procurando A elevado a que expoente vai dar o próprio A. O expoente, então, tem que ser 1. Tá? Então, vi um log em que o logaritmando é igual à base, resposta é 1. A terceira gera certo desconforto entre os alunos, alguma coisa que as duas primeiras é perceptível, você consegue perceber com muita clareza. Mas a terceira não é algo meio óbvio. Qual é a terceira consequência? Quando você tem uma potência, vamos aqui, a potência na base A elevada a um logaritmo que tem como base a mesma base da potência, no caso aqui A. Sempre essa expressão aqui, essa potência, vai dar o B, que no caso é o logaritmando. Ou seja, se eu tenho uma potência em que a base do log é a mesma base da potência, sempre vai dar como resposta o logaritmando, tá? E aí eu vou fazer uma pequena prova aqui, tá? Tentando ser o mais simples possível para entender o porquê que é isso. Apesar de gerar esse desconforto, não é tão difícil mostrar o porquê. Repara que aqui eu botei a definição de logaritmo que nós vimos na primeira aula, que o log de B, aqui está faltando igual a C, tá? Que o log de B na base A é igual a C, C e somente C, A elevado a C é igual a B. Isso nós vimos na primeira aula. E aí o que eu vou fazer agora? É aqui que está a sacada. Repara que aqui no expoente eu tenho o C. Mas o C também, ele é igual ao log de B na base A. Está aqui, ó. O log de B na base A é igual a C. Então, eu vou substituir esse C pelo log de B na base A. Olha o que vai aparecer. Vai ficar A elevado log de B na base A. E a segunda parte da igualdade, eu repito, é igual a B. E aí está aí a terceira consequência. Tá legal? Então, essa aqui é uma pequena prova para justificar o porquê dessa terceira consequência, tá? Eu usei a definição de log e depois, no lugar do C aqui, no expoente,
eu substituí pelo log de b na base A, já que ambos são iguais. Tá legal? Então vamos ver um exemplo. Tá? Para utilizar tempo e espaço, eu coloquei um exemplo só que envolve todos os casos que nós vimos até agora. Aplicação da definição e as 3 consequências. Então, nesse exercício, tá? Não coloquei o enunciado, mas é calcular o valor dessa expressão. Então, nós temos aqui log de 5 na base 5, mais log de 1 na base 2020, mais log de 243 na base 3, menos 2 elevado a log de 6 na base 2. Tá legal? Aqui ficou sem espaço, eu botei aqui embaixo, mas é uma expressão só. Então, como é que a gente resolve isso? A gente calcula os logs separadamente e depois faz as operações que está sendo pedido aqui. Mais e menos, tá? Então, vamos lá. Para ficar mais didático, eu vou botar os resultados de cada log aqui separados, tá? Então, primeiro, log de 5 na base 5. Log de 5 na base 5. Eu já sei que dá quanto? Dá 1, porque o logaritmando é igual à base, então sempre vai dar 1 esse log. Ponto e vírgula aqui. Log de 1 na base 2020. Caramba, base enorme, 2020. Pode ser qualquer base, por quê? O logaritmando é 1, então sempre esse log vai dar 0. Tá? Usamos a primeira consequência. Log de 243 na base 3. Esse a gente vai ter que fazer o cálculo, que aí é referente à primeira aula, eu coloquei aqui para a gente relembrar. Esse não cai em nenhuma consequência daqui, tá? Então, a gente tem log de 243 na base 3. Aí, relembrando, a gente chama de x esse log, ou a letra que você queira, tá? Então, a gente sabe que 3 elevado a x tem que ser igual a 243. E aí, como é que a gente resolve? A gente tem aqui uma equação exponencial. Então, a gente tem que expressar o 243 como uma potência de base 3. Então, a gente fatora. Eu vou fazer aqui do lado, tá, o rascunho. Então, ó, vamos fatorar o 243. Tá? Ah, por que número eu vou fatorar? Olha, se ele está sendo igualado a uma potência de base 3, nessa equação exponencial, é 3, né? Dividindo por 3 dá 81, por 3 dá 27, dividindo por 3 dá 9, por 3 dá 3, 3 dá 1. Ou seja, o 243, ele é 3 elevado a 5. Então, eu tenho aqui que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5. Aí a gente esquece a base, então x é igual a 5. X é igual a 5, tá legal? E o último log, tá? Vou botar aqui embaixo, a gente tem uma potência elevada a um log. 2 elevado a log de 6 mais base 2. Repara que eu tenho a terceira consequência. A base do log é a mesma base da potência. Então, eu já sei que o resultado vai ser o b, que equivale aqui ao 6. Tá? Bem, depois que nós fizemos o cálculo desses logs, deixa eu destacá-los aqui, para a gente poder enxergar melhor aqui a resposta. Tá? Agora, a gente faz a operação substituindo aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Vou botar aqui em cima. Então, vai ser o quê? Log de 5 na base 5 deu quanto? 1. Mais log de 1 na base 2020. 0. Log de 243 na base 3. 5. Menos, toma cuidado com o sinal, 2 elevado a log de 6 na base 2. Deu 6. Agora, fazer essa conta. 1 mais 0, 1. 1 mais 5, 6. 6 menos 6, 0 é o gabá. Tá legal? Então, finalizamos mais uma aula de log. Tá? Vimos aí as primeiras consequências de logaritmo. Ok? Forte abraço.